Sejam muito bem-vindas ao Pod Só Pra Elas. Reinventar-se não é um privilégio para poucas. É uma forma estratégica de sair do lugar onde você se encontra e chegar ao lugar que você deseja. Ela é farmacêutica de formação, que quebrou grandes padrões para se tornar uma empresária de semi-joias. Jaqueline, ela tem muita história para contar. E vamos escutar cada uma delas hoje. Mirna Cortá, seja muito bem-vinda ao Pod Só Pra Elas. Obrigada, prazer estar aqui, muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha história e quem sabe inspirar outras pessoas a vir contar histórias incríveis também. Muito bem, muito bem. Nós estávamos lá na loja e nós conversamos muito e a sua história me chamou a atenção, porque a sua história quebra um padrão de estabilidade para a realização de um sonho e de um propósito. Conta pra gente como que isso aconteceu, de farmacêutica a empresária do ramo da beleza. Conta pra nós. É muito gostoso. Eu sou muito satisfeita, muito feliz. A farmácia, pra mim, é uma profissão incrível, que eu falo que qualquer pessoa que queira se realizar e ter uma profissão que possa cuidar dos filhos, cuidar da família, seja farmacêutico, é uma profissão maravilhosa. Mas eu tinha o vender comigo, que eu acho que veio de herança aí, e aquilo era meio desafiador numa família de CLT, onde a segurança é a estabilidade financeira, é você ter um concurso público, é você ter um diploma, e eu abandonei esse diploma para poder empreender e fazer a minha história, do meu jeito, no meu tempo, e alcançar aquilo que eu vou correr atrás para poder alcançar. Então, o salário hoje, o piso salarial não é o limite, eu vou decidir o meu limite. E como que você se sente com isso? Conte para nós, porque nós lutamos muito ainda com essa mentalidade da estabilidade financeira, do diploma na parede, de você ter uma graduação, e eu sou a favor de quem quer estudar, né? Porque talvez se você não estudasse, você não estaria onde você está hoje. Mas eu acredito muito que existe aqueles mitos implantados na nossa mente, que é sobre você ser aquilo que as pessoas gostariam que você fosse, e não o que realmente você nasceu para si. Como que você vê isso? Eu acho que assim, a gente se descobre a todo momento. Eu acho que nem a gente sabe, de fato, aquilo que a gente vai ser, né? E foi maravilhoso ser farmacêutica, é maravilhoso. Então, eu cumpri um primeiro passo, que foi ter o diploma pendurado na parede e ser alguém, né? Estudar, isso eu também acho um mérito incrível, é necessário, temos que estudar, e eu estudo até hoje. Eu não empreendo à toa, eu continuo estudando e me capacitando cada vez mais. Mas como eu disse, como a gente vai mudando, o ser mãe me trouxe a necessidade de não mais uma estabilidade financeira, mas uma qualidade de vida. E esse foi o motivo maior de eu ter migrado, vamos colocar assim, de função, porque eu desejava uma qualidade de vida naquele momento, um tempo maior com meu filho, e não uma estabilidade financeira na qual eu tinha que cumprir horário, eu tinha que dever satisfação à empresa na qual eu trabalhava. E quando eu trabalhava para mim, eu fazia o meu horário, não que eu não trabalhava. Sim. E é esse o grande dificultador, eu acho, das pessoas entenderem, da minha família pelo menos era. Mas você não trabalha. Como assim? Você vende e não trabalha? Porque se você não cumpre um horário, para eles você não trabalha. E não é bem assim. Eu trabalho sábado, domingo, feriado, todos os dias. Se eu viajo, eu levo semi-joia, eu vendo. Então, não é dessa forma como muitas pessoas pensam. E, de fato, a gente tem uma qualidade de vida muito maior. Se antes o meu filho parava num balcão de farmácia e já vendia um medicamento, com 4 anos de idade ele sabia vender um remédio de nariz. Hoje ele fala comigo assim, ele me vê em casa, mas mesmo estando em casa, eu muitas das vezes não estou para ele, eu estou trabalhando. Mas chegar um dia e ouvir do seu filho, falar assim, mamãe, eu tenho muito orgulho de você vender semi-joia. Acho que a gente zera a vida, né? Tipo assim, alcancei aquilo que eu queria. Legal. Porque é muito difícil, até para a sua família, com esse pensamento, você desmistificar e falar, eu vou dar certo. Que não foi o limitador do currículo, não foi o limitador da sua formação, que te disse que você seria. Sabe uma coisa que uma mentora minha uma vez falou? Que a gente não tem uma transição de carreira, a gente tem uma expansão de carreira. Exato. Justamente porque toda a bagagem que você trouxe de diploma, de experiência, de vendas, porque a farmácia também é vender. Sim. Você está levando isso para o empreendedorismo. Então não é questão de transição e muito menos de você estar mudando alguma coisa, você está expandindo seu conhecimento.
Basicamente é isso. Eu falei com minha mãe, eu falei assim, mãe, na verdade, assim, esse start se deu na pandemia. Eu acho que muita gente se reinventou, né? se modificou, Sim. se expandiu, como Jaque disse, na pandemia. Porque a gente vendendo ali medicamento, comissão de frente, Covid, você ali trabalhando o tempo todo. Eu trabalhava até às 10 da noite. E as pessoas chegavam com uma receita e falavam, qual que eu compro? Eu não tenho dinheiro para comprar tudo isso. Só que eu comecei vendendo a semijoia no mesmo período. As pessoas não saíam de casa e compravam um brinco. Aí eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Porque se as pessoas não estão saindo de casa, para que elas vão usar um acessório novo se ninguém nem tá vendo? Estavam se aprontando em casa. Em casa, para elas, mas é o bem-estar. Ok. Eu preciso estar muito melhor comigo do que para você, muitas das vezes. Então eu falei com a minha mãe, vendedora eu sou, acho que desde que eu nasci. Mas eu tô vendendo o trem errado. Em vez de eu vender medicamento, eu vou vender acessórios. E aí foi aquela hora que eu falei assim, exatamente isso. Eu aprendi a vender no balcão de uma drogaria, porque eu saí farmacêutica, você tinha que saber vender medicamento. E eu me formei muito nova, e aí depois eu vi que eu era empreendedora, eu sabia vender. E eu sabia vender qualquer coisa. Se você me desse uma caneca, eu ia vender. Se você me desse um microfone, eu ia vender. Só que eu via que a semijoia trazia com ali, não é só um produto, ela trazia autoestima, ela trazia autocuidado, empoderamento, bem-estar, autoafirmação. Ela não precisava de ninguém. Ela só precisava de um espelho e olhar para ela. E era isso que eu queria. Lá, muito mais do que vender, era trazer o bem-estar. Que às vezes na drogaria que eu pensava que eu estava levando o bem-estar, muitas das vezes salvando vidas, tendo que dizer para a pessoa que remédio não comprar. Como assim? Se o médico prescreveu 5 medicamentos, ela não tinha dinheiro para comprar todos. Ela queria excluir um medicamento. Não fazia sentido para mim, com a minha formação. Então nós podemos pensar na expansão da consciência quando cai a ficha? Sim. Deu um start. Sim, porque aqui a gente tem conversado muito com as nossas convidadas sobre a expansão da consciência. E essa expansão da consciência, ela vem quando dá o start do propósito de vida. Exato. Eu estou no lugar errado, não é aqui que eu quero estar. E de repente você fala, mas eu sou boa nisso. Então a gente percebe que nós temos as nossas fragilidades, mas as nossas fortalezas são muito maiores. E quando a gente faz esse reconhecimento dessa fortaleza, a gente entra em um estágio de propósito de vida. Exato. Sim ou não? Sim, com certeza. E como que é isso? Não tem idade para isso, tá? Você tem que start assim, de propósito de vida com qualquer idade. Tem gente que começa muito cedo, igual a Ana Vitória que a gente teve aqui, né? Que ela tem um propósito dela. Tem gente que mais tarde um pouco. Mas eu acho que quando você vai gerando consciência daquilo que você traz para o mundo, qual que é o seu propósito, você vê que você é muito além daquilo que um diploma pode te colocar na caixinha. Exato. Né? Então isso não tem a ver com aquilo que você criou de solidez, de estabilidade. De jeito algum. Isso tem a ver com o quê? Eu acho que é um misto de tudo isso que vocês falaram. É a qualidade de vida, é o ser mãe, é o propósito, é o estar bem comigo antes de estar bem com a minha família, com a minha mãe que custeou o diploma, que teve o sonho de que a segurança é ali o diploma. Eu acho que é tudo isso. Parece uma irresponsabilidade? Depende de quem vê. Né? Eu acho que todo mundo tem, assim, o sapato, a experiência diferente, né? Quando a gente calça os próprios sapatos, o sapato do outro é diferente do nosso, né? Então, às vezes, a irresponsabilidade depende do sapato de quem vê. Eu acho que é isso, é porque o empreendedorismo, ele é louco. E ele não tem segurança. Nenhuma. Carteira senão também não tem, gente. Então, exato. Então, assim, é desmistificar o pensamento antigo, talvez. Não sei, porque você, quando mãe, você quer cuidar do seu filho num todo. E se você acredita que aquilo ali é segurança, você quer fazer dele, que ele acredite também, porque você não vai estar por perto, ele casou, teve uma independência, e agora você queria botar ele naquela redoma de vidro. E o empreender sai totalmente da redoma, porque você pode dar um boom e expandir muito rápido, como você pode ir em passos lentos. E isso só vai depender da sua coragem, no caso da minha. Então vamos avaliar essa trajetória. Todas nós temos uma história. E as nossas histórias sempre vão se cruzar. E nesse ponto em específico, a sua história se complementa com a minha. Por quê? Porque eu era CLT quando eu comecei a faculdade de psicologia e de repente apareceu uma multinacional, né? E eu falei, vou fazer isso. E aí, como assim você vai fazer isso, né? E aí, por isso eu perguntei, parece responsabilidade? Porque quando você entra no processo de que, olha, esse caminho aqui foi positivo para mim, como foi o seu caso, ser farmacêutica, o que isso representou para você? Eu acho que naquele momento, para mim, eu cumpri com aquilo que
que foi pedido. Ok, então você tem essa consciência. Eu tenho essa consciência. Eu me formei muito nova e eu cumpri com o que era necessário. E eu assumi a responsabilidade na qual foi me colocada, que era tocar, né, ter um emprego, tocar aquilo ali, e ok, é isso que eu falo. Eu acho que assim, o conhecimento que eu adquiri, eu vou para qualquer lugar. Eu estava em São Paulo, na minha mentoria, quando uma amiga empresária do ramo de semijoia começou a passar mal e eu apliquei uma injeção. Naquele momento eu deixei de ser empreendedora, deixei de ser empresária e passei a ser farmacêutica. Falei, eu não sou farmacêutica mais. Em alguns eventos esporádicos eu me torno farmacêutica novamente. Então é isso, eu acho assim, você não deixa de ser. É conhecimento adquirido que, como Jaque disse, só agrega. Independente de onde você estiver, você vai estar fazendo. Nunca é demais, né? Nunca. Porque todas as nossas experiências, elas geram em nós esse impulsionar para a vida. Eu sempre brinco, porque quando você entende que tudo aquilo que você adquiriu no decorrer da sua vida te leva ao outro nível, né? Isso a gente quebra esses paradigmas. Você foi capaz de quebrar esse padrão, como você disse, né? Perdeu seu pai muito cedo, né? A família dele é empreendedora, a família da sua mãe já era CLT, e aí você foi criada pela sua mãe tinha essa mentalidade, e de repente, fala, não é isso. E aí as pessoas começam a falar e usar aquela frase que você disse pra mim lá dentro da loja aquele dia. Qual que era a frase que você mais escutava? Não vai dar certo, né? Todo mundo. Eles ficam morrendo de medo e é essa proteção, eu acredito. Sim, dessa redoma de vidro. Dessa redoma de vidro. Mas assim, ali o start finaliza quando eles falam assim, eles começam a enxergar e falar assim, vai dar certo. É isso aí que ela veio fazer. Porque eu falo que as primeiras pessoas a te botarem pra trás é a sua família. Você vende pra todo mundo, mas pra sua família você não vai vender nunca, esquece. Seus amigos você não vai vender, você vende só pros inimigos. Os amigos você não vende. Mas quando os seus amigos, quando a sua família é seu principal cliente, é porque por trás eles estão reafirmando o que você tá fazendo. Então deu certo, foi validado. Pra mim, isso dali foi um carimbo assim, continua, tá dando certo, a gente te apoia. Porque, de certa forma, não que a gente necessite, mas você quer, né? Não tá indo contra a maré, você quer uma autoafirmação de que a gente tá aqui, não foi uma decepção você largar a sua carreira profissional, que você estudou e se formou, e você tá indo contra tudo aquilo, não que seja necessário, eu acho que não, acho que a gente se reinventa a todo momento, e qual o problema de você ser amanhã uma coisa, depois de amanhã outra, tá tudo bem. Então não era sobre dinheiro. Não, nunca foi. É sobre qualidade mesmo, é sobre estar feliz, é sobre fazer aquilo que seus olhos brilham, sobre... É aquilo que eu disse, não é sobre vender, não é sobre produto, é sobre realização pessoal, é sobre tudo que a gente faz na vida do outro. E o meu propósito, além da empresa, veio junto o propósito de trazer o empreendedorismo para outras mulheres. Nossa, isso é lindo demais. Que é o consignado. Então, tipo assim, aquela oportunidade que eu tive na pandemia, que fez eu me reinventar e me expandir, eu quis que a empresa nascesse e continuasse perpetuando o mesmo propósito. Porque quem sabe eu também sou essa porta de virada de chave para outras mulheres. No evento que a gente teve da CDL, ela contou um pouquinho, né, da história ou do seu propósito. Eu achei tão legal. Porque muitas mulheres, elas têm uma dependência do marido, não conseguem ser independentes financeiramente, acabam passando por algumas situações que não têm necessidade, né? E isso é uma forma de você conseguir ajudar essas mulheres também, né? De fazer, olha, isso aqui é possível. Exato. Você tem condições de você vender aquilo que vai transformar a vida da outra mulher, porque uma joia é uma transformação, realmente, de autoestima, igual você falou. E também questão financeira. Então, assim, é um propósito muito bonito. Eu falei com a Simone dentro do carro, eu achei muito legal isso. E tem tudo para dar certo, porque as mulheres precisam disso, sabe? Então, para Mirna Cortá, a joia não é apenas um acessório, ele é um propósito de vida. Um oferecimento dos estúdios Bunny para você que quer tirar suas fotos profissionais, para você que deseja fazer o seu podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos estúdios Bunny. Vamos falar a verdade, então. Reinventar-se não é um luxo, é coragem. 100% coragem. Não é para qualquer um, é para quem quer. Na etimologia da palavra, coragem é você agir com a razão baseado na emoção. Então você encontrou esse propósito de vida, de apoiar outras mulheres através do consignado. Então você, mulher, que deseja fazer parte do grupo Mirna Cortá, seja muito bem-vinda. Conta pra nós um pouquinho como é que funciona o consignado. Como é que é isso pra você, essa coragem de falar, não, eu também posso ajudar outras mulheres. Como é que isso nasceu em você depois que você descobriu o seu propósito? Então,
como já que comentou, né, tem muitas mulheres que têm essa dificuldade de expansão, de sair da dependência de esposo e de necessitar ter mais, que a mulher não tem só o emprego dela. Às vezes eles acham que não faz nada, tá em casa. Não faz nada, ela lava, ela passa, ela cuida de filho, ela cuida do marido, que é outro filho, ela cuida de todo mundo e muitas das vezes ela não tem tempo nem para cuidar dela. E o consignado, acredite, é você despertar para tudo isso. Porque ela não tem dinheiro para investir. Ela não faz nada. Ela não tem dinheiro, muito menos, às vezes, a afirmação e o apoio do esposo. Então, pegar na mão. Eu falar com você assim, vamos, se você tem coragem, vem comigo que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Mas é descruzar o braço e ir pra ação. Esperar cair do céu não vai. E bater de porta em porta. Oi, tudo bem? Quer ficar mais linda? Eu posso fazer isso pra você. Tô sentindo que você tá precisando de um brinco novo. Gente, e o sorriso vem na mesma hora. Não tem como eu falar, tô precisando. Olha esse anel, tenho certeza que você vai falar assim, nossa, é a minha cara. Então, você já começa um relacionamento ali de amizade com uma pessoa que você nunca viu, porque você tá falando de um acessório e você nunca teve você nunca trocou uma palavra com aquela pessoa. Então, o seu produto, ele se torna símbolo da autoestima. 100%. E isso traz para nós a oportunidade de conhecermos um pouco até sobre a nossa personalidade. Sim. Né? Me lembro o dia que eu fui lá, você falou assim, tá faltando um anelzinho no seu dedo indicador. Exato. Né? Então, assim, você estudar o comportamento dessa mulher, a história dessa mulher, para ela chegar ao consignado, para ela usar uma semijoia da Mirna Cortá, mostra que essa mulher, ela é capaz, que ela pode sair desse lugar e ser muito mais do que ela mostra ser. Sim, com certeza. Com certeza. Como é que é isso para você no dia a dia? Como é que é essas mulheres chegarem, quererem fazer parte, conhecer a loja? É uma satisfação, porque eu acho que, assim, cada mulher que chega, para mim, é dizer assim, pega na mão dessa que vai ser mais uma que você vai virar a vida e que junto vai crescer comigo. Eu poderia crescer sozinha, abrir a minha empresa, vender online, site, loja física, mas perderia o propósito. E o propósito sempre foi o que me motivou desde o início da empresa, desde o primeiro CNPJ, quando foi criado, o propósito ele já existia. E você poder empreender sem ter nada para investir, eu invisto em você. Então, eu só preciso da sua coragem. E a gente capacita. Hoje a gente tem grupos de mentoria, a gente dá treinamento. Então, não só te entrega uma bolsa de acessórios para você vender. A gente, de verdade, quer ouvir a sua história antes, quer saber o quanto de desejo, de necessidade você tem e quer empreender conosco. E depois, todas as dificuldades que você tem, eu nunca fui uma vendedora. A pessoa pode falar comigo, mas eu falo, calma, aqui a gente forma empreendedoras. Então eu vou formar você em vendedora. Muito bom. E aí quando você percebe esse potencial, quando você olha para essa mulher, você fala, olha, esse brinco fica melhor, treina essa mulher para colocar um anel no dedão, né, no indicador. Quando você escolhe ali uma joia, né, Gente, fugiu uma choker. Uma choker. Você está trazendo para essa mulher uma nova identidade. E essa identidade nem sempre ela é descoberta no momento que você olha no espelho, Jaqueline. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme. Mirna, trabalho para você. Então, segunda-feira eu já tô lá, já tratei com ela. Nossa. Eu tenho esse brinquinho que minha mãe me deu quando eu tinha 15 anos. E vai ficando. E esse aqui foi meu pai que me deu. Mas é porque tem um valor sentimental por trás daquilo. E você, Sim. às vezes, foi criada dizendo que você só pode aquilo. Porque muitas das vezes a gente não podia comprar outras coisas, né? E o ouro é caro. Mas a semijoia, ela está abaixo da joia maciça, né? De ouro. Mas ela não é uma bijuteria que vai te causar mal. Bijuteria tem níquel, gente. Ela é cancerígena. Então, ela tem produto... Ali não tem ouro, ela tem uma tinta e que deixa você escuro, fica preto, você fica esverdeado, fica igual um camaleão mudando de cor. A semijoia não, ela tem qualidade, ela é banhada em ouro. Por isso o valor depende da transação, do valor do ouro do dia. Então, e você se enxerga diferente. Você pode estar com uma blusa sem nada, igual o Jaque tá com uma blusinha seca. Se ela coloca um acessório ali, ela já vê uma outra Jaqueline. Verdade. Então, elegância é possível, mulheres. Por favor, entendam isso. Deixa eu falar pra você que é mulher. Se você ainda não conheceu o seu verdadeiro poder, aprenda a usar acessórios. Sim. Uma roupa, aquele vídeo que você fez na sua rede social, eu achei super legal. Você estava com uma blusa branca, se eu não me engano, meio off, né? E você disse, olha como muda, né? E aí você colocou ali o acessório, você colocou o brinco, teve um que você prendeu o cabelo, depois você soltou o cabelo. Então, assim, aproveite quem você é. Para de ficar andando de pijama rasgado dentro de casa,
né? Para de sair de calça jeans e blusa larga na rua, coloca a blusa pra dentro, coloca um bom cinto, né? Um brinco que realça, uma maquiagem, pelo menos que seja suave, mas que traga sua autoestima, porque isso melhora a nossa vida, né, mulher? Eu tenho uma amiga, a Natália, eu vou mandar esse podcast pra ela vai lembrar. Ela fica pegando demais no meu pé, porque ela é muito vaidosa. Ela ama bijuteria, joia. Então ela fica aqueles brincão. Ela fica toda, né? E eu ficava assim, ai, não sei fazer isso. E eu falo que às vezes as pessoas têm um pouco isso daí preso. Ah, mas eu não gosto de nada grande, eu não sou extravagante. Eu acho lindo, mas não combina comigo. Tudo bem. Existe o pequeno que dá certo também. Okay, a gente não precisa desfazer a sua figura, a sua persona, quem você é. Mas no sutil você continua elegante. Você só não pode deixar de ter. Porque eu acho que você fica tão apagada que eu falo assim, poxa vida, chegou e não marcou. Às vezes você tá chegando com um brinquinho simples que seja. Nossa, mas já que chegou com um brinco tão delicado, é a cara dela. Você às vezes não imaginava que as pessoas não fossem observar. Mas acredite, a sua primeira impressão é a visual. Antes de você abrir a boca, todo mundo vai olhar você de cima e embaixo e vai dizer quem é você, sem você dizer nem sequer o seu nome. Gente, eu vou falar a verdade, eu tinha um preconceito enorme com esse negócio de visual, porque eu sempre fui muito intelectual, sempre falei, não, a mulher ela tem que ser intelectual, tem que saber, ela tem que estudar, tem que buscar, eu acho que veio muito isso da família mesmo, sim, né? E questão da roupa, essas coisas, não me apetia, sabe, não falava assim, não, isso não tem interesse nenhum. Só que a gente vai amadurecendo, a gente vai enxergando que o ser humano é visual. Muito visual. O ser humano, ele olha pra você e ele analisa você de cima e embaixo, sem ter aquele preconceito. É uma forma analítica mesmo, né? O preconceito na palavra geral, isso, né? Ele faz isso automático, sim, né? Sim. E aí, quando você tá bem vestida, que você tá bem ornada, por isso que o povo fica assim, usa terninho na internet. Não é bem por causa do terninho, não, gente. É por causa da posicionamento, da forma da autoridade que um terninho traz. E uma joia também Sim. Você pode estar com igual ao vídeo que você fez, a blusinha branca. Se você tiver uma joia que passa essa autoridade, é outra coisa também, né? Então, uma mulher bem posicionada, ela é bem vista. Ela 100%. Ela, quando ela tá bem colocada, bem vestida. Você viu que eu até mudei minha postura, né? Ela bem vestida. Transforma qualquer ambiente, né? E aí, mulher, o que vai acontecer com você? Autoestima elevada, valor agregado, estrutura de posicionamento. Vou falar a verdade, o dia que a gente tá descabelada, o marido da gente não repara? Mas o que aconteceu? Que você tá deixada, você tá descabelada, não é assim? Agora, quando você passa um batonzinho, que você mudou aquela roupa, colocou uma outra blusinha, eles vão olhar, né? Brinquei essa semana, minha filha reparou sobre a sobrancelha. Mamãe, seu rosto tá maravilhosamente lindo. Minha de 4 anos. E eu falei, por que, minha filha, que você tá falando isso? Eu já sabia. Ela, você tem alguma coisa nova no seu rosto. Eu tinha feito sobrancelha. Então, são pequenos detalhes, né? Como você disse, às vezes um brinco, mesmo que não é pequeno ali, que não vai alterar a sua personalidade, que não vai mudar a sua persona, a sua forma de se posicionar, mas que vai dar um toque especial, que vai dar um brilho, né? Ou um belo bracelete, porque eu sou dos braceletes, né? Dos brincos. E aí você vai ser bem vista. Nossa, lindo, que legal. Ali uma blusa preta, algo que vai modificar. Então a gente percebe que o acessório, ele traz pra gente esse posicionamento, né? Esse lugar que a gente ocupa, porque desde os primórdios o que definia uma mulher eram os brincos, os cordões, os anéis, né? E a gente percebe que isso foi se tornando assim, de certa forma, foi abandonado, né? Porque a mulher, ela deixou de se cuidar, ela deixou de olhar para si. E quando você deixa de olhar para si, você perde a sua autonomia. E eu tenho recebido muitas mulheres cansadas, sobrecarregadas, estressadas, deprimidas, ansiosas. E aí, quando eu falo terapeuticamente, a gente, né, faz a sugestão terapêutica, fala, qual é o recurso que você tem? Ela, Simone, não sei. Eu falo, você tem batom? Né? Você tem uma joia? Você tem um momento para caminhar? E isso muda o cenário dessa mulher. Então, quando a gente pensa sobre as semi-joias, a gente pensa em algo que não é um luxo. Não. É algo necessário, né? E aí, quando a gente pensa nisso, qual que é a sua visão a respeito desse movimento de trazer para a mulher essa identidade? Então, eu acho que é o olhar para si. O olhar para si, eu acho que antes da gente olhar para o que o esposo vai pensar, do que a amiga vai falar, do posicionamento meu como farmacêutica, como advogada, eu tenho que olhar para mim como pessoa. Como mulher. Como mulher. Muito bom. O que eu, como mulher, tô vendo no espelho? Gente, não tem nada mais verdadeiro do que o espelho. O espelho vai te contar tudo. Se tá bom, ele vai dizer, e se tá ruim, ele vai dizer também, tá? Fiquem à vontade com o espelho. Então, o acessório,
ele é, literalmente a palavra já diz, ele é um acessório, é para te assessorar, é para você complementar. Então você coloca o que já é seu, mas complementa, traz a cereja do bolo, sabe? Não deixa o bolo sem enfeite, não, enfeita, mesmo que delicadamente, né, ponderando, não precisa sair igual um burro de cigano, que às vezes as pessoas, nossa, tá igual um burro de cigano. Gostei dessa expressão. Não tem necessidade, tudo bem. Eu acho que tudo tem limites, né, tudo tem um equilíbrio, e equilíbrio é bom. Mas como é bom a gente se ver bem. Se ver bem não tem valor, não tem idade. E outra, não tem sexo. Hoje nós temos muitos acessórios para os homens. Muitos, né? E eles estão usando colares, eles estão usando braceletes. Antes era só o relógio, que era o tradicional. Hoje você já vê homens com acessórios que são tendências de alta joalheria, que a gente traz, se inspirando em grandes marcas. A gente faz a releitura, né, de muitas coisas, porque eles também querem se olhar no espelho. Então pensa, se os homens estão tendo essa preocupação, por que nós, mulheres, também não temos? Muito bom. Mirna, o que mais mudou em você depois que você se reinventou? Saiu ali do jaleco, da roupa branca e falou, não, deixa eu me reinventar, deixa eu me tornar o que realmente eu nasci para ser. O que mais mudou para você? Eu vou te falar que o que mais mudou foi a obrigação, não é a palavra, mas o sentimento de que agora eu inspiro outras mulheres. Muito bom. E eu preciso não só para olhar no espelho e ver e gostar do que eu tô vendo, mas analisar tudo que eu tenho feito. Porque outras pessoas estão olhando para mim para fazer parecido. Então, além do propósito de fazer bem feito, eu tenho que analisar o que eu tô fazendo. Porque ele tá sendo copiado. Nossa, é um espelho. E eu fico muito feliz de estar sendo copiada, tá, gente? Pode copiar, não tem problema não. Por exemplo, esse bracelete super me chamou a atenção. Não, você eu usaria um mais delicado, tipo o seu, porque eu sou estilo Jaque. Mas quando a gente vem para poder mostrar o que a gente trabalha... Intencional, né? É intencional. Sim. Então você estratégico, precisa também. Tem que vir. Mas isso é gostoso, né? Porque você vê que além do reinventar e de você gostar do que você está fazendo, você também está inspirando. Se uma mulher hoje está vivendo em um lugar que não a representa, que está pesado, que está sobrecarregado, o ambiente não é mais o que a cabe, o que você diria para ela nesse momento? Sai fora. Não fica nem mais um segundo. Porque eu falo que a gente tem que ter uma personalidade forte e saber todos os seus valores, que são, para mim, inegociáveis. Meus valores são inegociáveis, a minha fé é inegociável, a minha família, então isso não tem preço. Se eu falar que eu vou, se eu falar que não, não vou. Então se esse ambiente não me cabe, porque não cabe a minha família, não cabe a minha região, não cabe os meus pensamentos. E isso pode ter o preço que for. Um oferecimento dos estúdios Bunny para você que quer gravar o seu podcast, tirar suas fotos profissionais, em família, de formatura. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos para o próximo bloco, Fato ou Fake, com Mirna Cortá. Jaqueline Bosa, o quadro que não quer calar. Fato ou Fake, com Mirna Cortá. Mirna, reinventar-se é coisa de quem pode. Fato ou fake? Fake. Reinventar-se é para quem tem coragem, é um luxo acessível. Reinventar-se é para quem quer arregaçar as mangas e falar assim, agora eu virei a página e vou escrever com uma nova história. Empreender é algo muito superficial. Fato ou fake? Nunca. Fake, muito fake. Empreender é delicioso, é leve, não pensa que é fácil. Requer muito da gente, muito mesmo, mas é a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Por quê? Porque eu realizei tudo que eu queria no tempo que eu precisava. E não pensa que foi depois do tempo, ou tô cedo demais para empreender, ou tô velha demais para empreender. Não existe. Existe tempo certo. E Deus fez o tempo exato. Se eu não tivesse estudado, eu não teria dado o valor e não teria arregaçado as mangas na altura que eu arregacei para empreender dessa forma. Muito bom. Reinventar-se é um luxo acessível. Fato ou fake? Super acessível. Super acessível, fato. Quando você me disse essa frase, eu achei tão linda que eu falei, caramba, que legal, você pode realmente sair de onde você está. É um luxo, é um luxo. Eu falo, reinventar é um luxo.
E eu coloquei pelo fato de que as pessoas acham que os acessórios da Semijoias são um luxo. Sim, é um luxo gostoso da gente viver da forma que a gente quer viver, da maneira que você quer, no momento que você quer. Gente, quem aqui pode sair com o filho hoje? Tudo bem. Segunda-feira. E marcar uma viagem. Vamos, Jaque? Vamos, Simone? Vamos nós três, vamos juntar os filhos e vamos fazer uma viagem agora? Não tem, não pode. Eu tenho que ver com o meu patrão. E aí, quando você empreende e se reinventa, eu vou só ajustar algumas coisas, mas eu vou. Que coisa? Isso tem preço? Não, não tem preço. Jaqueline, me trouxe essa fala dela me trouxe algo aqui na nossa mente sobre a nossa academia. Nós falamos sobre isso. Nós podemos escolher o horário que a gente vai à academia, aí a gente. Tem fama ainda, né? De que é o horário de herdeiro. Ok, sou herdeira, muito herdeira. Negócio, né? Muito trabalho, mas não, eu fico até às 8 na loja, gente. Quem quiser, não tem desculpa, pode ir até às 8. Mas nos bastidores, às vezes eu tô até às 10, eu tô até às 11. Mas eu sou herdeira do meu horário. E aí eu vou na hora que... Eu adoro ir na hora do almoço, gente. Tá vazio. Não é? Então... Né? Quando eu era CLT, no dia. Então, é um luxo acessível. Super. Ok. Mulheres, nada contra a CLT, nada contra o seu perfil, nada contra o que vocês têm feito de diferente hoje, mas é algo que a gente traz nesse podcast para mostrar que há possibilidades. Porque existem mulheres que estão tão presas, tão arraigadas nos seus resultados a respeito do que as pessoas vão dizer ou vão pensar a respeito delas, que não são capazes de arriscar em absolutamente nada. Permanecem no mesmo emprego, permanecem no mesmo casamento, permanecem na mesma vida financeira, permanecem durante anos. Na mesma casa, na mesma casa, nem se mudar. Né? Então, o que nós estamos falando e trazendo para esse podcast é exatamente as possibilidades que a vida nos traz como recurso, né, Jaqueline? Você também vivenciou isso, e eu verifico que nós temos inúmeras possibilidades, porque a vida ela é feita de possibilidades. E a partir disso, eu gostaria que você trouxesse aquele pode só para elas. Pode empreender, pode ser CLT, mas pode ser feliz. Então, não tem nada de errado, não tem tempo, não tem momento, mas também pode ser os dois. Então, se você é CLT e quer empreender, tem essa força de vontade, essa coragem, me procura que vai ser um prazer pegar na sua mão e falar, vamos juntas. Deixa aquele @ que todo mundo vai te encontrar lá com o seu contato no seu Instagram. Vocês vão me encontrar no @ Mirna Cortá Semijoias. O meu pessoal é @ Mirna Cortá. Podem me chamar. O que tiverem dúvida, eu estou aqui para auxiliar. E importante, não vão investir nada, só vão crescer juntas comigo. Muito bem-vinda ao Pode Só Para Elas, um prazer. Ficaria aqui o resto da vida conversando a respeito de empreendedorismo. Nós temos conversado muito sobre isso, nós temos vivenciado isso todos os dias da nossa vida. A sua história é incrivelmente apaixonante. Por quê? Porque é uma história de muita coragem, é uma história que inspira outras mulheres, como você disse, né? Hoje você tem sido na cidade de Muriaé, para quem não sabe, ela é de Campos dos Goitacazes. Pertinho, né? De Campos, é Cambuci. Cambuci, isso aí. E veio para nossa cidade para fazer a diferença. Então seja muito bem-vinda a Muriaé. Obrigada. Seja muito bem-vinda ao mundo, porque eu tenho certeza que as suas consignações, que a sua marca, ela vai expandir cada dia mais. Você tem trazido novos objetos, novos acessórios, novas ideias, né, para o comércio da nossa cidade. Então eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Jaqueline, o que você achou desse papo? Conta pra mim. Eu amei conhecer a Mirna dele, já tinha marcado uma reunião com ela na segunda-feira, quando você falou assim, é a Mirna do Semijoia, eu falei, a Mirna, eu já conheço. É muito bom, né, a gente conversar com mulheres que têm inspiração, histórias de assim, Muriaé tem me surpreendido, porque cada mulher é mais inspiradora que outra, cada história é mais inspiradora que outra. Eu tô adorando esse podcast, gente. Cada episódio é um aprendizado enorme. E assim, eu não sou de Muriaé também, né? Tô aqui tem uns 10 anos. Mas, assim, tem me surpreendido muito, Muriaé, viu? E eu tenho amado cada vez mais. Muito obrigada. Nós, muriaenses, ficamos felizes com isso. Muito obrigada por estar aqui hoje. Esse podcast fez sentido não só para nós, mas para você também que está nos assistindo, eu quero te convidar a seguir o nosso canal, deixar o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com outras mulheres empreendedoras, CLT, que desejam uma nova oportunidade de negócio nesse Pode Só Para Elas. Mais uma vez, Mirna, muito obrigada. Até o próximo episódio. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau.